Bem-vindos todos a esse encontro da Seção Pedagógica do Brasil. Nós estamos recebendo o grupo das congressistas que participaram do evento na Semana da Páscoa em Dorna, comemorativa aos 100 anos da educação infantil Waldorf. E o grupo que participou hoje vai compartilhar conosco suas vivências e impressões. Bem-vindos e bem-vindas todos. Boa noite, obrigada pela recepção, pelo espaço, pelo convite. A gente vai começar então. A Karina vai abrir a fala e depois seguimos na sequência uma por uma, tá bem? Boa noite a todas. Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. A gente recebeu esse convite, né, então, de preparar esse relato. E aí a gente fez um pequeno encontro para organizar, né, para pensar como que a gente ia trazer isso para vocês. E aí nesse encontro surgiu a imagem desse congresso como uma aquarela, né, uma pintura de aquarela. E é um pouquinho com essa imagem que eu queria seguir essa fala. Né? Então, primeiro a gente vai olhar essa aquarela mais de longe, né, para a gente olhar um panorama geral do que foi esse congresso. E aí depois algumas colegas vão contar sobre pinceladas e detalhes específicos dessa pintura. Aí, gente, eu moro do lado do aeroporto, tá? Então, desculpa se passar os aviões aqui. Bom, essa grande paleta de cores desse congresso foi o tema Bondade, Força e Amor. Sementes para um desenvolvimento saudável. E aí o nosso dia começava com um tempo livre para a gente participar de algumas iniciativas livres que eram oferecidas. Então a gente tinha ginástica, tinha opção de canto, de observação da natureza e dos seres elementares, e tinha uma fala, né, explicando um pouco e contando sobre aquela grande escultura do representante da humanidade, que fica dentro do Goteano. E após esse momento, a gente se reunia, todo mundo se reunia no grande salão, né, ali para 1.000 pessoas, e a gente afinava todas as nossas vozes em um grande coral. Então, a gente tinha uma atividade dirigida, né, de canto, em que cada dia foi escolhida uma música para ser cantada, em diferentes idiomas. Então, a gente cantava primeiro em uníssono e depois em cânone, né, várias vozes. E após esse momento, a gente tinha uma apresentação de euritmia, né, de um verso que foi escolhido para a conferência, chama Dança da Paz, é um verso bem conhecido, acho que aqui no Brasil também é a sua tradução, né, e todo dia tinha esse mesmo verso, né, as músicas variavam, mas todo dia era esse mesmo verso. E aí sim se iniciavam as duas palestras principais, né, do dia. E essas palestras, elas foram traçando o fluxo, né, desse congresso. O fluxo principal é a narrativa dessa aquarela. Então, desde contando a história de como que esse impulso da educação infantil Waldorf começou e como que ele foi se espalhando, né, pelo mundo, e também trazendo as 7 condições do trabalho interior, né, que Rudolf Steiner apresenta no primeiro capítulo do livro, Como se adquirem os conhecimentos dos mundos superiores, o GA10, né? E essas condições, elas são como 7 cores, assim, 7 cores preciosas desse arco-íris, que a gente pode usar para colorir a nossa pintura. A voz da Karina sumiu para mim. Para mim também. Para mim também. Acho que ela As caiu. Eu acho que ela palestras, travou. Ah, voltou. Você sumiu um voltou? pouquinho, Karina. Voltou agora. Tá, estava falando um pouco dessas 7 cores, né, que a gente pode usar tanto para colorir nosso autodesenvolvimento quanto a nossa prática. E aí, depois desse momento das palestras, a gente se reunia em grupos menores de discussão, e esses grupos eles estavam organizados por idiomas, e aí todo dia a gente também participava do mesmo grupo, né, com as mesmas pessoas. E ali, por ser um ambiente mais livre, aconteceram trocas muito especiais também, né? E aí a gente tinha uma grande pausa para o almoço,
na qual também tinham algumas iniciativas livres que a gente podia escolher, então teve conversas de diversos temas, tinha visitas guiadas pelo Goteano para conhecer a arquitetura, o jardim, para conhecer uma linda exposição sobre desenhos que eles fizeram lá, desenhos infantis. Tinha opções de músicas também, grupo de música, brincadeiras, né? Brincadeiras, brincadeiros. E teve o lançamento do filme brasileiro, que foi muito especial, que depois vão contar mais sobre ele. Né? E as tardes eram reservadas para os workshops, ao todo foram 34 temas. E nesses workshops, como a gente também ficava todos os dias no mesmo, né, foi um momento que a gente pôde se aprofundar em um tema, né, um tema específico da conferência. Então, a gente teve vivências teóricas e práticas, e também vocês vão escutar alguns relatos aqui. E por fim, a gente encerrava esse dia, né? Que era um dia bem longo, então começava desde ali das 8 até quase 9, 10 horas, e a gente, da noite, né? E a gente encerrava com uma apresentação artística. Então, tivemos teatro no primeiro dia, uma apresentação belíssima de aritmia também, da sessão do Goteano de aritmia. Teve uma noite com um festival de teatros de mesas e bonecas, em que vários países, né, trouxeram histórias. E no último dia foi a apresentação dos países que apresentaram músicas, danças, né, algo da sua cultura. Então, essa foi uma visão um pouco geral, assim, mais de longe dessa aquarela do Congresso. E para mim é como se cada pessoa, né, cada educador, educadora que estivesse ali participando, tenha levado uma cópia dessa pintura para casa, né? Mas é como se fosse só uns fundos ainda dessa pintura, né? Porque na verdade ela é uma obra viva, né? A gente vai continuar cada uma agora dando as suas próprias pinceladas, né? Nesse pano de fundo que a gente ganhou, em que ele está sempre nessa transformação, e a gente, à medida que vai trabalhando, também pode ir apresentando para suas comunidades escolares, como a gente está fazendo aqui. Né? E aí, como uma boa observação artística, né, a gente, depois de ver assim, a obra como um todo, é muito enriquecedor se a gente pode se atentar para alguns detalhes, algumas partes dessa pintura. Então, a gente vai agora, algumas colegas vão justamente olhar cantinhos especiais dessa aquarela para contar para vocês, tá bom? É isso, obrigada. Karina, muito obrigada. Queridas, quem for falar precisa abrir o microfone, porque eu estou deixando todo mundo mudo, tá? Para não ter interferências sonoras, ok? E a projeção, o compartilhamento de tela tá franqueado, é só quem precisar usar. Boa noite, pessoas queridas. Meu nome é Gisele. Entro agora, depois da Karina, falar um pouquinho da vivência. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, bem brevemente, sobre a sensação que eu fiquei de uma magia, uma grande magia que aconteceu lá no Congresso. E nos tocava de uma maneira assim muito incrível, mas eu fiquei muito presa também a como isso aconteceu, como essa magia, se eu posso dizer assim, estava constituída. Então eu me apeguei muito aos respiros, a como foi estruturado o Congresso. Então, como a Karina acabou de trazer para a gente, né, desde esse início da manhã que tinha essas iniciativas livres, depois já começava com algo um pouco mais denso, né, essa palestra inicial, assim, que abria o dia, dava o tom do dia. Mas logo na sequência, depois dessa palestra, dessa apresentação do tema do dia, existiam esses grupos de discussão. Então, podia acontecer a digestão daquilo tudo que a gente tinha acabado de receber. Assim, era um processar toda aquela informação em grupo. Então, era muito bonito como, né, cada pessoa recebia aquilo e podia discutir, podia trazer um pouco das suas dúvidas e também das suas percepções daquele conteúdo, que não é nada
fácil, né? Não é nada superficial. Depois disso, a gente tinha um almoço bem longo, né? Como a Karina também trouxe, com espaço também para essa liberdade de só descansar e deixar decantar um pouco mais isso tudo, ou buscar né, essas iniciativas como o filme que foi apresentado ali depois do almoço. Então, muitas pinceladas de arte aconteciam também nesse momento do almoço. Depois do almoço era a hora dos workshops, daquele um leque gigante de temas. E ali a gente podia fazer desde roda, né, dependendo da oficina que foi escolhida, debates, né, eu escolhi a conversa com pais, né, a conversa com a educação de pais, né, essa condução deles, mas assim, tinha diversos, né, desde alimentação, roda, rítmica, brincadedos, então ali a gente conseguia colocar um pouquinho em prática o foco também da palestra que havia sido apresentada. E no final do dia, a gente recebia assim, um banho de arte. Ou era teatro, ou era euritmia. Então, esse lugar também do processar tudo aquilo que a gente recebeu. Então, eu fiquei muito presa à Constituição mesmo, a como isso foi elaborado, porque no meio aconteciam tantos episódios que as nossas colegas já vão relatar, que era incrível como para todos que estavam ali a gente estava assim recebendo algo muito espiritualizado, muito organizado. Então, assim, para mim esse respiro entre conteúdo, trabalho, discussão em grupo e a arte, esse educar dessa maneira na prática, em congresso, eu fiquei muito surpresa, muito feliz como isso foi constituído. Só queria trazer esse ponto e já passo a vez para a próxima colega. Obrigada, querida. Boa noite, eu sou Raquel, sou da Educação Infantil da Escola Livre Areté, em São Paulo, e tive a oportunidade de participar do congresso. E eu gostaria de salientar, né, a Gisele falando sobre respiro, respiração, como foi gostoso respirar o ar lá em volta do gueteano, dentro do gueteano, e a gente estava em 1.000 pessoas respirando aquele mesmo ar, né, inspirando aquele ar da montanha. E só que na hora que a gente expirava esse ar, ele saía em muitas línguas, né? Ele não saía apenas em uma ou duas ou três línguas, eram muitas línguas. Então, assim, o que me chamou muita atenção foi essa diversidade de países, de povos, de culturas, que a gente via passando para lá e para cá, e aí a gente teve oportunidade de conversar um pouco, né, durante os workshops. Eu fiz o workshop à tarde, eu participei do de feltragem, de teatro de bonecos, teatro de mesa, e nesse meu grupo nós estávamos em 36 pessoas, contando com a palestrante e a tradutora dela. 36 pessoas e tinha 17 países representados. Era muita gente, muita diversidade. E bonito de ver que todo mundo tinha o mesmo desejo ou falava a mesma língua, entre aspas, assim, no sentido de estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a mesma coisa, né? Então, isso para mim foi muito rico, né, de conversar com gente de Hong Kong, gente da China, gente do Canadá, gente brasileiras que trabalham em outros países. Foi muito gostoso mesmo participar dessa diversidade, de ver isso acontecendo, né? É, na última noite, na parte das músicas, né, que os países puderam se apresentar, também foi muito rico. Tivemos a participação de pessoas de todos os continentes. Alguns estavam bem ensaiadinhos, né, com instrumentos e roupas e coreografia. Alguns estavam meio assim, de última hora, né? A gente acabou não conseguindo se apresentar, as brasileiras, a gente chegou até a ensaiar, mas não deu tempo de se inscrever. Mas foi muito gostoso de assistir, né? De ver, assim, tantos ritmos diferentes, tantas línguas diferentes, mas todos falando mais ou menos a mesma língua, né? Falando sobre a educação infantil, sobre as infâncias, sobre como proteger a infância. Isso foi muito bonito. E eu fiz, assim, uma conta rápida na cabeça, né? Se cada uma de nós que esteve lá, né? Das 1.000 pessoas que estiveram lá,
Se a gente afetar 10 crianças, no bom sentido, se a gente trouxer um pouquinho desse alimento para 10 crianças, um pouquinho dessa respiração, já são 10.000 crianças no mundo que vão receber alguma coisinha vinda de lá, né? Desse impulso que a gente teve de ir até lá para celebrar, mas também para trazer alguma coisa para o nosso dia a dia. E falando um pouco sobre as brasileiras também, assim, né, dentro dessa diversidade toda, a gente estava num grupo de umas 30 e poucas, acho que umas 33, e na hora da discussão, em grupo por língua, a gente se reuniu com as portuguesas, então foi muito gostoso também discutir, assim, conversar sobre as palestras com as portuguesas. E tivemos participações, né, das nossas estrelas, a Paula, a Silvia Jensen, dando palestras, né? A palestra de abertura foi da Silvia, no dia da celebração dos 100 anos, a Paula falou também lá no salão principal. Então foi muito gostoso, assim, estar com as brasileiras, mas ao mesmo tempo respirar esse ar tão multicultural, né, e tão diverso. Foi muito rico. Obrigada. Vou passar para a próxima. Boa Obrigada. noite, gente. Meu nome é Tatisa. Eu vou falar um pouquinho sobre o filme, né? O filme Arvorecendo. Como as nossas colegas já falaram, assim, também dessa importância das mulheres, né? A gente pôde ver uma pedagogia muito viva, rica, assim, e construída principalmente por nós brasileiras, né? Por nós mulheres e, em especial, assim, as brasileiras lá também. Então, foi muito especial isso. E para falar um pouquinho do filme. Entre tantas palestras e workshops, né, a gente teve a estreia do filme Arvorecendo, e tudo começou quando a IASVEC pediu para que o Brasil respondesse a uma pergunta de como que é a educação infantil no Brasil. Então, a professora Sandra Schmidt, ela convidou a Renata Meirelles, do Território do Brincar, para fazer esse projeto de formação e pesquisa. Então, esse trabalho, ele foi feito com a captação de imagens do David Hicks, do Território do Brincar, e foi e das professoras também que participaram, né, dessa pesquisa, e depois foi transformado nesse filme, que foi passado pela primeira vez lá no Goetheano. Mas para fazer esse filme, né, a Sandra, ela convidou várias professoras, pesquisadoras, de várias escolas Waldorf de todo o Brasil, de uma maneira que o nosso país ele fosse bem representado, com várias vozes, né, mostrando a biodiversidade mesmo do Brasil. Então, a Sandra, como representante da IASVEC, ela não queria que só uma pessoa falasse, né? Ela queria que fossem muitas mãos que construíssem esse trabalho e principalmente que a educação infantil e o brincar no Brasil fossem bem representados. E como o brincar da criança, esse é o grande trabalho, né? Então era preciso escolher um tema. E aí o tema, entre tantos, né, do brincar, foi escolhido como é o brincar das crianças com as árvores, como que é essa relação das crianças com as árvores, né? E vice-versa, das árvores com as crianças também. Então foram 6 meses que esse grupo se reuniu, eram aproximadamente 30 professoras, 30 e poucas, e a gente estudou, né, e praticou observação fenomenológica. Então eram encontros mensais, né? Que a gente compartilhava essas observações que a gente fazia, cada uma na sua escola, e a cada encontro a gente ia compartilhando essas novas descobertas. E cada professora trazia um pouco também do registro que fazia desse brincar das crianças no seu espaço. E a gente, ao longo desses encontros, a gente foi descobrindo muitas coisas, né? A gente foi descobrindo um fio comum, assim, entre esse brincar. Apesar de cada uma estar num lugar diferente, das crianças serem também diferentes, né? A gente foi encontrando um caminho, assim, condutor mesmo dessa pesquisa. E aí depois, né, nessa descoberta, a gente percebeu que a gente se fortaleceu muito nessa importância do brincar e nessa relação tão necessária, né, do ser humano com a natureza, já que, afinal de contas, nós somos natureza, né? E aí essa prática da observação também, fenomenológica, especialmente fazendo juntas, nos preencheu com uma verdade que a gente só na teoria a gente não conseguiria chegar. Então, foi muito bonito ver que foi teoria e prática juntos, né? Essa construção. E aí, tudo isso, né, culminou nesse filme, que ele foi lançado lá no Goetheano, e foram 3 dias de exibição, assim, de cada dia a sala mais cheia,
Foi muito bonito ver, assim, né, as pessoas que assistiam de vários países, é, o rosto delas, assim, vibrando, né, vendo todo esse brincar, assim, essa potência. Foi muito bonito ver. E é isso, é um filme que ele vai ser divulgado, né, depois, foi primeiro passado lá no Goetheano, e depois ele vai ser também aqui em julho, quando a gente tiver nosso Congresso do Brasil, que vai ser aqui em Florianópolis, né? E aí depois esse link ele vai ficar disponível para que as pessoas do mundo todo possam assistir. É isso. Obrigada, gente. Bacana. Já fiquei com vontade de ver hoje. Obrigada. Então, seguindo, boa noite, eu sou a Ruana, sou professora da Educação Infantil do Colégio Waldorf Micael de São Paulo. Então, já pegando um pouquinho do que foi falado, foi maravilhoso observar a potência do Brasil na Suíça, né, no Goetheano. Começar com essas ter, né, essas duas palestrantes brasileiras nos representando e ainda a estreia do filme foi de encher o coração. E ao longo do congresso eu fiquei com muitas inquietações do que eu estava vivenciando, com algumas questões internas, dúvidas que surgiam, até que então chegou como alimento para a alma através das palestras de celebração, que começou com a Paula, depois a Paula Levi, né, com o Felipe e com a Michaela Glucker. Eu acho que foi a coroação de todas as inquietações dos dias anteriores, quando eles começaram a falar um pouco dessa celebração do passado, do presente e do futuro. E eu anotei aqui algumas frases, além de toda a palestra inicial da Paula, que ela trouxe um pouco desse histórico do jardim de infância Waldorf e desse fluxo do tempo, que foi uma imagem muito bonita que ela trouxe para nós. Logo em seguida veio o Felipe com algumas questões que eu achei como um presente para a gente carregar na volta para o Brasil. O Felipe ele fala assim: quais são as necessidades do presente? Há desafios que não podemos resolver simplesmente confiando na experiência do passado. E ele acaba falando que a nossa primeira responsabilidade é com as crianças e não com a pedagogia Waldorf, com a educação Waldorf em si. Então, quando a gente começar a ter consciência que a nossa responsabilidade são com as crianças e com as necessidades atuais, nós iremos agora revisitar essas práticas, que hoje nós celebramos os 100 anos, mas que agora precisamos olhar também quais são as necessidades atuais. Então, a Paula também trouxe isso na fala dela. E me lembrou muito, só para finalizar a contribuição aqui, um trecho do Mia Couto. Essas três palestras de celebração, olhando o passado, presente e futuro, me lembra muito um cenário de incertezas que nós vivenciamos nesse momento atual, né, da sociedade. E o Miyakoto ele fala assim, que a abdicação de antigas certezas implica um confronto com os nossos medos mais antigos e profundos. A nossa consciência é sedimentada pela acumulação de convicções. Não podia ser de outro modo. Temos que estar certos de que o que aprendemos é uma ferramenta segura para um mundo inseguro, mas faz falta reconhecer o quanto nos tem valido a aceitação tranquila da incerteza. Então o coração ele sai o, co- o coração ele sai. Ai, desculpa, não ia falando. Mas só para finalizar, então o coração sai quentinho quando a gente começa a aceitar as incertezas do futuro, mas agradecendo isso do passado e olhando para o momento presente, né? E ver a potência do movimento brasileiro para a pedagogia Waldorf. Eu acho que isso foi uau! Então eu acho que a minha parte é essa, de contribuição. Obrigada. Obrigada, Paulo. Luana, Boa quem noite. segue? Antes de seguir, já que a Carla ficou com muita vontade de ver o filme, a gente não vai dar o filme ainda, Carla, mas a Cristiane Santana vai fazer um complemento ao relato da Tatisa, só para deixar vocês com um pouquinho mais de gostinho pelo filme, tá bom? Olá, consegue me ouvir bem? Sim. Então, minha contribuição, né? O filme,
O título dele é Arvorecendo, um título bem poético e que combina bem com o filme, né? O filme são 36 minutos de lindas imagens que emocionaram as educadoras que o assistiram, né, no Congresso Internacional e que são capazes de tocar os corações de qualquer educadora, justamente assim pela sensibilidade e profundidade que ele transmite. Um documentário que retrata uma realidade bem específica, né, que os jardins Waldorf de diversas regiões brasileiras, mas que podem inspirar e alcançar outros públicos não Waldorf, por trazer de forma tão simples, leve, delicada, humorada, né, até, e artística mesmo, questões importantes sobre o desenvolvimento infantil e sobre a salutar e enriquecedora prática da observação do brincar livre das crianças. Também é importante dizer que o filme ele foi ofertado para o Goetheano como um presente, e ele vai ser divulgado, né, logo após o lançamento nacional, né? Na Suíça foi apenas um pré-lançamento, e ele vai ficar acessível, né? Estará acessível. E nós que fizemos parte da pesquisa, né, que fomos lá, né, foram 4 educadoras, mais a Sandra Smith, né, que fomos apresentá-lo no Congresso, desejamos muito, né, que o nosso filme ele possa se espalhar pelo mundo e que possa gerar bons frutos. Eu vou concluir aqui o meu relato, né, com uma frase que escutei recentemente da Renata Meirelles e que representa bem, a meu ver, todo o processo que vivenciamos com o filme até agora. Ela falou assim: nós também arvorecemos. Era isso que eu queria trazer como contribuição. Obrigada. Obrigada, querida. Agora eu sigo. Eu sou Vivian, do Jardim dos Passarinhos em Cotia, e foi para a gente uma delícia receber esse convite, mas também um desafio, porque compartilhar o que nos permeou de fato em todos os âmbitos da existência, num congresso dessa magnitude, é bem difícil. Como que a gente faz chegar a esse sentimento, essa sensação, isso que a gente vivenciou? E aí, eu vou pedir licença para compartilhar uma história que é um tantinho um pouco mais pessoal, e é uma das muitas que podem ser contadas por todas aqui, mas eu acho que ela ilustra bem um tanto dessa magia que a Gi trouxe, dessa articulação toda que está num plano que não é visível. E aconteceu especificamente conosco, então peço licença, mas foi nos chamando a atenção, assim, uma série de ocorrências, desde a nossa partida. A gente saiu do Brasil numa sexta-feira santa. E da sexta-feira santa até a chegada da Páscoa, ao amanhecer do domingo de Páscoa, eventos aconteceram no nosso trajeto que foram testando algumas coisas, né? Algo desse caminho ao qual fomos reconvidadas a trilhar quando nos trouxeram as condições para o desenvolvimento interior. Mas, de fato, chegamos na Suíça finalmente no domingo e logo começamos a vivenciar o congresso e algo foi se concretizando. Eram pequeníssimas coisas, pequeníssimos encontros, amigas que a gente, enfim, estudamos no seminário juntas e nos encontramos lá, professoras, professor de um aluno que estudou conosco e que agora ele está na França e ela estava lá, professora do nosso aluno, então pontes, encontros, conexões, coincidências, atrás de coincidências. E aí, a IASVEC, junto com a seção pedagógica do Goetheano, foram os grandes organizadores desse evento. Uma das ações que nos premiou e nos tocou muito foi o sorteio
de bonecas Waldorf, junto com aventais de jardineira, cuidadosamente preparados pelos países membros da IASVEC. E qual não era a vontade de cada uma daquelas 1.000 pessoas que estava ali, se não conseguir ser sorteada para levar uma boneca dessas para casa, ou melhor, para os seus jardins, né? Casa Brasil, jardins, espaço onde atuamos com as nossas crianças. Gisele e eu também. Pegamos nossos números e estávamos sentadas na primeira fila no dia do sorteio, quando nos demos conta de que não havíamos colocado nossos números na urna. E aí faltavam alguns minutinhos, e de repente nos pareceu impossível ganhar alguma daquelas bonecas. Mas aí a Gi respirou fundo, não, vamos lá. Saiu colocando os nossos nomes aleatoriamente nos bilhetes, foi atrás das meninas da IASVEC e ufa, deu tempo de colocar os números na urna. E começou a torcida, né? Cada uma torcendo no seu cantinho. Aquele auditório imenso vibrava, com todo mundo desejosa de ganhar uma boneca Waldorf, e nós ganhamos uma boneca Waldorf. E uma boneca Waldorf que veio da Estônia, a Rose. E a gente percebeu, de repente, com ela ali nas nossas mãos, que a gente não sabia nada sobre a Estônia. Na verdade, a gente até havia encontrado uma estoniana na fila do café e batido o maior papo com ela, mas ficou naquilo. E olhando assim, embevecidas para aquela boneca, a roupa toda de lãzinha de carneiro, o mesmo tecido que é usado para fazer as roupas que eles usam lá de verdade, então é muito frio mesmo. A gente estava ali em êxtase com a boneca, só pensando nas nossas crianças no jardim, encontrando-a. E aí a gente ouviu que a boneca Sheila, brasileira, feita lá por um grupo de bonequeiras da Dendê da Serra, foi sorteada para as estonianas. E aí, enfim, a gente que começou muito particularmente o congresso, a vivência do congresso, naquela atmosfera de Paixão de Cristo e Páscoa, a gente foi encerrando esse congresso num lugar muito pentecostal, muito da troca. A estoniana que fez a boneca, exatamente aquela com quem a gente bateu um papo no café. E aí a gente se encontrou na estação de trem, tiramos fotos juntos, e daí nasceu um processo que nós estamos vivendo até agora, que é um processo de trocas para que a gente possa receber da Estônia um pouco da cultura, um pouco da história, o que é a receita que eles comem, o que essas crianças comem lá, brincam. E a gente também está trabalhando numa ponte para que esse grupo de bonequeiras da Bahia consiga dar voz a Sheila, né, e partilhar, então, com as estonianas um pouco dessa nossa cultura brasileira. E a gente foi sentindo que isso é algo que a gente recebeu como uma semente. Nós recebemos sementinhas também da IASVEC para plantar, mas se cada palestra que a gente recebeu lá, cada workshop, cada vivência, a gente realmente for concretizando como essas bonecas apareceram para nós como algo muito concreto, nos cabe agora, como a Raquel trouxe, né, esse número grande, 1.000 pessoas, nos cabe agora ir compartilhando essas sementes. Então, esse relato é uma maneira, a boneca é uma maneira, a gente espera que daqui para frente ela possa também não ficar só no nosso jardim. Por que ela precisa ficar só conosco? Por que ela não pode ir lá na Francisco de Assis visitar a Gabriela e conhecer as crianças da Gabriela? Por que ela não pode ir lá na Areté conhecer a Raquel? A Raquel passa por todas as salas da Areté. Imagina aqui presente essa boneca aí levando um tantinho da Estônia e do Jardim dos Passarinhos, e depois da Francisco de Assis e da Areté, e daqui a pouco ela chega lá na Bahia, lá na Dendê. E é isso. A gente sentiu que o Congresso só queria mostrar isso para a gente. É algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão potente, tão pentecostal. E aí eu vou encerrar com a frase que eu acho que mais me toca nisso tudo e que resume a sensação. Se estivermos atentos, não vai se passar um só dia sem que a gente possa perceber os milagres que nos acontecem o tempo todo.
é um pouco parafraseada, né, porque eu não fui muito fiel ao texto, é do Steiner, vocês já sabem, mas é isso, esse é o sentimento. Eu vou passar agora a palavra para a Gabi, muito obrigada. A Gabi tem um presente. Obrigada, querida. Que lindo. Olá a todas, eu sou a Gabriela, eu sou jardineira Ana Francisco de Assis, então muito bom revê-las e lembrar dos momentos, né, que tivemos juntas nesse lugar tão especial e também poder ver outras pessoas queridas e nossas referências aqui presentes. Muito legal, Dona Rosa, bom revê-la. E bom, eu antes de passar o vídeo, né, que a gente reuniu algumas fotos, algumas imagens que as congressistas foram fazendo ao longo dos dias e montou assim um pequeno vídeo, foi feito por nós, então nós não somos muito, né, especialista nisso, só fizemos assim o possível para poder ilustrar um pouco de como foram essas vivências, né, que cada uma está aqui relatando. E só querendo assim contribuir, né, com o que a Vivian falou também, e muitas falaram, foi um recorte assim para mim num mundo encantado, com aquela arquitetura única, com aquele lugar incrível, né, com tantas pessoas falando línguas que você não fazia nem ideia o que, né, da onde era. Então assim, realmente parecia que eu estava fora da da realidade, né? E foi muito especial. E eu fiz um workshop ligado à nutrição infantil. E até ouvindo, acho que a Raquel falou que tinha 30 e poucas pessoas no dela, no meu só tinha 15. Então, assim, nossa, como esse tema ainda precisa chegar e tocar, né, nas pessoas. E foi, assim, bem legal poder ouvir uma jardineira bem experiente falando e uma nutricionista, né, um trabalho em conjunto com uma nutricionista biodinâmica. Eu achei muito legal o trabalho. E assim, algumas de vocês sabem, eu tive assim a alegria de poder fazer uma roda rítmica para apresentar no workshop. Eu achei muito divertido ver as pessoas, né, até sem entender o que eu estava falando, mas cantarolando alguma coisa e fazendo gestos. Eu fiz uma roda de São João que fala da colheita da mandioca, então foi engraçado ter uma brincadeira no meio e foi engraçado como eles, né, participaram. Achei bem divertido isso, trazendo um pouco também da cultura do Brasil, então foi bem bonito. E, bom, vou mostrar aqui o vídeo para vocês que fala, né, um pouquinho dessas vivências e espero que dê para compreender. Vocês me falem se tá rodando legal, tá bom? Uhum. Gabriela, lembra Oi. de marcar para sair o áudio junto, tá? Tem uma. Na hora que você põe compartilhar, tem um quadradinho que você tem que marcar. Compartilhar o Tá, áudio junto. tá, deixa eu ver aqui. Onde será, meu Deus? Espera. Compartilhar com som. Estão vendo o vídeo? Sim, agora sim.
É isso, queridas. Peraí. Nem parece que foram 4 minutos, parece que foi 40 segundos só. Obrigada, que delícia. É, foi assim um pouquinho. Foi até surpresa. A gente quis fazer surpresa para as congressistas também relembrarem assim, essa emoção, né? Com as músicas que a gente ouviu, né? Com os momentos de canto também. Então, legal. Bom, agora eu quero assim chamar a Silvia Jensen, que abriu essa série de palestras, né, iniciais do Congresso, trazendo para a gente um convite para a gente encontrar o sagrado no dia a dia, nessas tarefas simples que a gente faz com as crianças todos os dias. E ela trouxe gestos assim que são a nossa missão, o caminho do Espírito. Então, é com você, Silvia. Boa noite. Gabriela, eu não sei tudo que você espera de mim, quanto tempo, é só o gesto, o que que é? Eu acho que você pode ficar bem à vontade, Silvia, que a gente tem até, né, às 8, às 7, então tá tranquilo. Tá bom. Então, quando eu fui convidada para fazer esse trabalho, é claro que a princípio eu falei que não, porque é uma atividade que requer muita preparação e estar na frente de tantas pessoas, como jardineira, a gente não está acostumada. Professor de classe tem mais essa lida, né, com a voz, a gente é mais silencioso com as mãos. Então, eu falei, você espera um pouquinho que eu preciso ver se tem alguma coisa que é para ser falado, né? E, assim, eu acho que eu esperei umas 3 noites para poder dizer que sim. E na manhã que eu acordei com um gesto. E logo anotei as etapas dele, e através disso eu comecei a fazer minha palestra, né? Então, é, é, eu comecei primeiro agradecendo, inclusive eu fiz um panorama dos 5 continentes com as pessoas que foram referências na minha vida, e a professora Luísa Lameirão estava lá nas minhas referências, com a sua profundidade nos versos e na poesia, na letra, né? Sempre ajudando muito as professoras brasileiras. E agora até fora do Brasil, né, Luísa? Na língua portuguesa. E é, eu, eu pensei assim, em 100 anos, o que que mudou e o que que não pode ser perdido? Então, muitas coisas mudam em 100 anos de um movimento, mas que tem uma coisa que não pode ser perdida. E nisso, então, eu fiz o gesto, né? É assim, espera aí, imagens. Dá para ver, né? Então, é, eu venho do Criador, sou recebido pela criação, eu transformo a criação e eu devolvo ao Criador. Então, em cima desse gesto, eu aprofundei essa parte aqui, que é como é que a gente transforma a criação? A gente transforma com essas 3 qualidades que a gente ganhou nos primeiros 3 anos de vida, né? Através do nosso fazer, através dos nossos sentimentos, da fala e do pensamento. E eu convivi muitos anos com uma imagem. E essa imagem era de um anjo jogando flores. E minha pergunta era num jardim isso, né? Quem é que mereceria ganhar essas flores do céu? Que qualidade esse ser que está recebendo essas flores tem para ser merecedor desse ato? E fui atrás então do nome do quadro. E para minha surpresa, o quadro se chamava Alegoria à Castidade. E fiquei chocada. Falei, meu Deus do céu, acabou comigo, né? Porque castidade, a primeira coisa que vem é a repressão sexual, principalmente para a mulher, né?
mas fui atrás dessa palavra e caiu na pureza. E essa pureza, eu então olhei por que que a gente gosta tanto da coisa ser pura, né? Então, você vai beber uma água, você quer uma água pura. Você vai comprar o mel, você quer o mel puro. Então, o que é puro, ele tem em si, ele carrega consigo o seu ser. O mais nobre de si está dentro dessa pureza, né? E eu fui então atrás do que é ser puro no andar, no fazer, na fala, no pensar. E através da pureza desses três elementos, como é que eu levo isso para dentro da sala, como um caminho de desenvolvimento? Porque eu acredito assim no ordinário, não tanto tem extraordinários na vida, mas a gente vive, a maior parte da nossa vida a gente vive no ordinário. E como poder se conectar com esse ordinário de modo que ele eleve essas forças aos céus, né? Então, eu fiz essa ponte com o ordinário. Como é que eu abro uma cortina no jardim de infância? Como é que eu corto uma comida no jardim de... Como é que eu mexo um pote de comida no jardim de infância? Tendo a minha total interesse, porque na verdade você tem que estar presente para isso acontecer, né? No fim de tudo, assim, é estar presente quando você fala, quando você pensa, ter a sua, é, ai, como é que é a palavra? Ixi, Maria, ai, ajuda. A pensar, né? Você tem que ter o ideal, né? Você tendo o idealismo, você carrega ele em tudo que você faz. Tudo começa no adulto, começa da cabeça para os membros, né? Então, assim, tendo isso claro, como é que você pode ser puro em todas essas situações? E foi isso. Acho que foi isso mais ou menos, né, Gabriela, que eu trouxe. E me soltei bastante. No final, assim, eu estava bem solta no palco e passou rápido também, né? Então, é isso. Silvia, é esse o quadro que você fala? É esse mesmo. É Alegoria da Castidade, de Lourenço Lotti, 1505. Uhum. Aí eu fui buscar, você falou, eu não resisti. Obrigada, querida, que lindo É depoimento. rápido, hein? É, Um pouquinho. é isso. Obrigada. Então, eu acredito que o grupo de congressistas encerrou, né, o relato, é isso? É, e gostaria de agradecer imensamente, porque eu que estive lá consegui ir recordando e sentindo novamente toda essa emoção do que foi esse congresso. E a gente tem uns 5 minutos, se alguém quiser fazer perguntas para esse grupo, algum detalhe que chamou a atenção, que queira ainda esclarecer. Algum comentário? Eu tenho um comentário. Sim. Sempre me encanta. Eu penso que na escola, muitas vezes a gente vê em escolas que tem todo o percurso, né, do educação infantil até o ensino médio. Muitas vezes, eu sei que muitos trabalham em escolas que tem todo esse percurso, alguns não todo, mas parte dele. Muitas vezes a gente vê uma tendência de três escolas, né? E eu sempre entendo que cada um dos graus, como a gente fala, hoje em dia tem que falar níveis e não graus, tem uma tarefa tão especial para com o todo, né? E quando eu escuto hoje o depoimento de vocês, me volta isso me dá tanta alegria de que isso a gente possa conseguir cultivar. A educação infantil, ela tem uma relação tão profunda com a sutileza
e com o óbvio, que é o que a gente tão pouco percebe, né? E quando a gente escuta vocês falando, gente, assim, das pausas, a riqueza das pausas e o que tinha para poder, sabe? E da riqueza dos encontros. Em vez de ficar falando dos temas das palestras, vocês falaram das sutilezas e das obviedades, assim. Então, eu queria muito agradecer esse presente que vocês trouxeram, em nome, inclusive, em meu nome, mas em nome também da sessão pedagógica, agradecer vocês terem se disposto a compartilhar hoje conosco, com quem pode estar aqui presencialmente, e depois quem puder olhar também a gravação. Queria agradecer do fundo do meu coração a partilha de vocês. Muito obrigada. Paula, eu queria também só comentar uma coisinha. Eu fiquei também muito emocionada de ouvir vocês, muito mesmo, e, e fiquei olhando. Na verdade, a gente sabe disso e a gente acredita nisso, a gente está numa pedagogia assim, mas esse lugar de aprendizado, nas sutilezas, como a Carla falou, mas assim, na vivência, sabe, assim, no grupo. E eu fiquei pensando assim, nossa, pensando em formação, porque foi acho que um dos congressos que mais brasileiros foram, não foi, Paula? E aí eu fiquei pensando, nossa, como é importante para nós, quanto movimento da pedagogia Waldorf, pensar que a vivência, poder possibilitar isso para as nossas professoras, para todos nós, né? Não só para alguns, é de uma profundidade, de uma riqueza sem igual, que nenhuma formação dá conta, sabe? Assim, e não é que nem a Carla falou, não é só o tema ali, é o todo. E aí me deu uma sensação, assim, que a gente deveria trazer essa força nisso, porque realmente foram muitos brasileiros nesse congresso. A gente conseguiu, pela ajuda da Yasvec, conseguiu, né, também dar várias ajudas, talvez outras ajudas, os pais, famílias, escolas, né? Mas eu achei bem interessante de pensar nisso como formação, assim, sabe? Experiência de formação. Enfim, é isso. Obrigada, meninas. Foi bem, bem bonito. Vou Muito aproveitar, obrigada. Oi. Paulo, só aproveitar para lembrar que com esse espírito está sendo organizado o Congresso em Florianópolis, né, o 7º Congresso Brasileiro. E um congresso cujo tema era fenomenologia, virou fenomenologia, uma contemplação da infância e a reverberação, Início as da vida. reverberações no percurso escolar, né? Assim, é um gesto, por falar em gesto, de reverência a esse início da vida e de reconhecimento que tudo começa ali, tudo começa ali. E todos precisamos aprender a ali olhar e não só reverenciar, mas pesquisar e buscar os elementos que depois vão se desdobrando. Então, eu queria muito encontrar vocês lá em Florianópolis em julho. Muito bem. Então, acho que a gente encerra com muita gratidão a vocês que fizeram essa partilha, que trouxeram esse relato. Um agradecimento também à federação que tentou, de alguma maneira, viabilizar que essa partilha seja farta, com a ideia da gravação e se oferecendo para multiplicar isso, e espero que todos tenham conseguido aquecer um pouquinho o coração com a força e a potência do que foi essa celebração
dos 100 anos da educação infantil Waldorf. Então, muito, muito obrigada. Obrigada, sessão pedagógica, e seguimos aí cuidando das nossas infâncias. Uhum.